A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amigos, privilégio, prazer ter você conosco para mais uma aula da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Então, hoje vamos dar início. Não pude gravar a primeira aula em virtude de questões relacionadas à saúde. Eu estive com a voz impossibilitada devido a uma alergia que me atacou a voz. Mas, graças a Deus, estou aqui para gravarmos a aula de número 2 da revista, que eu tenho certeza que será pertinente, será edificante para a sua vida. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para, assim, apoiar esse trabalho e fazer com que ele ganhe dimensões maiores dentro do YouTube, porque assim o vídeo se propaga se você se inscreve, se você comenta, se você deixa o seu joinha aí abaixo. Tem um botãozinho, clique e assim estará apoiando o trabalho. Vamos para a revista da Escola Bíblica. Eu vou compartilhar aí e já está aparecendo em sua tela a revista, e eu também devo estar aparecendo aí no cantinho da sua tela, assim você pode me ver, ouvir e ainda ter acesso à lição que está sendo ministrada. Lição de número 2, como você aí está vendo, lição 2, e eu tenho certeza que será produtivo para a sua vida. Vamos então evoluir aqui dentro dela. Está aparecendo a lanterna vermelha aí na sua tela. O título é Somos Cristãos e o texto áureo de Atos 15:19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 a 9 e também o versículo 14. O comentário da lição diz assim, vamos logo para o comentário, e ele diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Muito bem, queridos, como estamos vendo aqui já nesta introdução, eu costumo dizer que a igreja, o judaísmo, ele foi o berço do cristianismo. E por pouco, o judaísmo não foi a sepultura do cristianismo. Por quê? Porque se a igreja sai de uma doutrina praticamente judaica, a igreja era como uma das facções, das divisões do judaísmo, muitos interpretavam assim,
Tanto isto é verdade que todo o Antigo Testamento também faz parte das escrituras cristãs, mas esse mesmo judaísmo, ele perseguiu o cristianismo entendendo que era uma seita, entendendo que era uma heresia. No entanto, o Novo Testamento e a pessoa do Mashiach, do Messias, o Senhor Jesus, ele era o cumprimento cabal das profecias dos Navim, dos profetas. Jesus estava nos Salmos, também na Torá e nos Ketuvim, nos escritos. Então, desde o Pentateuco, os Salmos, os profetas, falava do Senhor Jesus, em tipos, em sombras, em figuras. E quando a igreja nasceu, veio então a perseguição dos judeus contra o cristianismo, imaginando que poderia colocar o judaísmo em descrédito. Então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo teve dificuldade para mostrar isso aos judaizantes. Eu estou grifando abaixo aí na sua tela a palavra mostrar isso aos judaizantes. A frase. Quem eram os judaizantes? Eram judeus, cristãos, ou seja, que creram que Jesus era o Messias, todavia, quiseram implementar na doutrina cristã o legalismo da lei. Dentre eles, a circuncisão, dentre eles, a guarda do sábado, e ainda o não comer carne de porco, por exemplo, e tantas outras coisas, tornando praticamente a fé em Jesus insuficiente. Os judaizantes diziam, olha, crer em Jesus está certo, mas não é tudo. É preciso obedecer os preceitos de Moisés. É preciso ainda obedecer à lei, se circuncidar, fazer o bar mitzvah, que é o filho do mandamento, com 12, 13 anos, guardar o sábado e tantas outras leis do judaísmo. E isso colocou em ameaça a doutrina cristã. Então, veremos à frente maiores comentários a respeito disso. O ponto de número 1 está aparecendo aí na tela, prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo, ele sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dela na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da primeira viagem missionária. É o que estamos vendo aí. Esse concílio de Atos 15, ele foi determinante, porque ali a Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos não impor aos gentios outra exigência a não ser a de abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos
E também a prostituição e não comer carne sufocada e com sangue. Então, é isso que está em Atos 15. Foi essa a decisão do primeiro concílio de apóstolos para determinar o que haveria de crer a igreja do Senhor Jesus. Então, não coube na doutrina da igreja as práticas judaizantes. Logo, nós entendemos que, então, esta carta aos Gálatas, que está entre as primeiras, ou foi a de Tiago, ou foi a carta aos Gálatas, essas duas são consideradas os primeiros escritos neotestamentários. Então percebe-se que o concílio de Atos 15, ele aconteceu depois da carta aos Gálatas, porque se fosse antes, Paulo o teria mencionado com certeza. Vamos adiante. Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. Bom, eu aqui entendo que foi uma reunião para tratar doutrinas, credos. Então, eu até falei concílio antes, não dá para dizer que não foi um concílio como os outros da história da igreja, mas ele foi importantíssimo. É possível que essa segunda visita ela foi por meio de revelação. Tem a ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a esta ordem divina. Aqui percebemos, na leitura desse subtópico 2, que Paulo tinha essa convicção, que a subida a Jerusalém era por uma ordem divina. Ou seja, houve uma revelação de Deus. Houve uma intervenção dos céus para que Paulo realizasse o que realizou. Se Deus não dirigir a nossa vida, a gente anda movido pelo nosso achismo e podemos errar muito. Podemos cometer erros terríveis. Mas tudo o que é feito na minha e na sua vida, por direção de Deus, é certo que terá um final proveitoso. Subtópico 3, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria o problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação. Introduzir o incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 vezes. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. É claro que nessa altura já estão sendo introduzidos gentios, não judeus, não só no corpo da igreja, na membresia da igreja,
mas também são introduzidos no ministério. Nós temos ali o próprio Tito, grego, mas participante do ministério e obreiro de alta confiança de Paulo. Timóteo, todavia, era filho de ventre judaico. Por conta disso, ele poderia ser considerado um judeu. Mas tudo isso são os desenvolvimentos da obra de Deus, do ministério de Paulo, da cristandade naquele primeiro século. Então, foi necessário essas coisas para que a igreja ganhasse suas crenças, se posicionasse quanto o que era doutrinariamente correto, lícito para os gentios, a fim de que a igreja, no seu nascedouro, não perecesse, mas crescesse com estrutura e com saúde. O tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatisteste, ou seja, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo Paulo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Então, queridos, como estamos vendo aqui, os gálatas estavam abandonando a fé. Era uma mudança que poderia ser seria uma tragédia para o cristianismo. Paulo chega a dizer: quem vos fascinou? Vocês estavam correndo tão bem, vai dizer Paulo no outro texto. Ou seja, eles estavam regredindo a práticas judaicas que agora eram obsoletas, ultrapassadas quanto à graça de Deus. A aliança no sangue de Jesus, o evangelho da graça de Deus não cobra ritos, cerimônias judaicas, nem a observância de determinadas leis, porque elas tiveram o seu cumprimento cabal na pessoa do Mashiach, do Messias, do Cristo, do Senhor Jesus. Paulo vai dizer que as coisas, o legalismo da lei, certas ordenanças da Torá, elas serviram de sombra. A realidade, porém, está na pessoa de Jesus. Então, desnecessário era guardar o sábado, abster-se de certos alimentos, circuncidar-se, porque o final da Torá, o final da lei é Jesus. Então, ou cumpre tudo, ou não precisa cumprir todos os mandamentos, todas as ordenanças concernente à lei judaica. Então, o sacrifício de Cristo tornar-se-ia em vão. Se eu acho que o sacrifício dele
é pouco. Eu ainda tenho que guardar isso, ainda tenho que guardar aquilo. Então, de que valeu o sacrifício de Jesus? Claro que os mandamentos morais, aquilo que é ético, que é moral, deve ser cumprido. Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Isso continua, com certeza, tendo a sua vigência. Mas o legalismo, ritos, estatutos e ordenanças que são obsoletas, é desnecessário cumprir, visto que Cristo Jesus as cumpriu na cruz. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do grego iudaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, estes homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eles eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Como eu havia explicado antes, então está aqui, ó. Qual que era a pregação? Qual que era o ensino desses judeus, principalmente que saíram ali de Jerusalém, que era a igreja mãe? Qual que era? Que os gentios deveriam observar a lei de Moisés, olha aqui o perigo, como condição para a salvação. Quer dizer, só aceitar Jesus é pouco. Só o sangue de Jesus é insuficiente. Precisa guardar isso, guardar aquele outro. Então, amados, por conta disso que nós normalmente dizemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. Não precisa de mais nada. O sacrifício de Jesus aplacou a ira de Deus e satisfez Deus no tocante à separação que estávamos de Deus. Paulo vai dizer aos romanos que Deus encerrou todos, tanto judeus quanto gentios, encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Subtópico 3, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. É isso aí. Se percebe quanto estes judaizantes, também chamado aqui no comentário de falsos irmãos, por Paulo, o estrago que eles estavam fazendo na comunidade cristã daquele primeiro século.
Se não fosse esta reunião, se não fosse esse posicionamento de Atos 15, sofreríamos severo dano na doutrina da igreja. O evangelho da graça de Deus seria totalmente prejudicado e não alcançaria os gentios como alcançou. Transformar o cristianismo em judaísmo seria falência para a obra de Deus. Quem me segue nas redes sociais sabem que eu sou um apaixonado pelo hebraico bíblico, pela cultura judaica. Tive em Israel, Terra Santa, 2 vezes, ministro aulas de hebraico, de cultura cristã e judaica. Tenho acesso à literatura judaica e faço muito uso dela, mas eu sei separar as coisas. Eu pego dali o que convém à edificação espiritual. Agora, introduzir práticas judaicas, doutrinas e costumes judaicos na vida do gentio é desconhecer a aliança com o sangue de Jesus e o evangelho da graça, que não cobra do povo gentílico tais coisas. Senão a igreja não chegaria a patamares de salvação que chegou em toda a terra. Muito bem. Aqui ponto 3. Ponto de número 3, já está aparecendo aí na sua tela. É aqui em cima. A tendência judaizante hoje, olha só, olha que interessante estudarmos isso. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era para com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Queridos, cabe aqui explicar o seguinte. O apóstolo Pedro era judeu tanto quanto Paulo era. Só que o Pedro, melhor dizendo, o seu evangelho, a sua mensagem, foi pregada mais para pessoas judias, para israelitas. Então, Pedro foi influenciado pela sua audiência, meio que agradando aqueles que lhe ouviam e aceitando até determinadas práticas e crenças judaicas no cristianismo. Todavia, o apóstolo Paulo, que também era judeu, mas na sua pregação não havia lugar para costumes e rudimentos que já haviam passado, que eram velhos, insuficientes, inoperantes, ineficazes quanto à graça de Deus. O conteúdo da mensagem de Pedro e de Paulo é a mesma. É Jesus o Messias. A sua morte na cruz, a sua ressurreição. Porém, o ponto de vista de cada um, a interpretação de cada um é diferente. Então, quando falamos Evangelho de Pedro, estamos nos referindo ao fato de Pedro aceitar determinadas influências judaicas. Por conta da sua audiência, das pessoas que lhe ouviam. Todavia, Paulo não. Ele disse, isso aqui não vai entrar.
para o evangelho da graça. Não vamos cobrar dos gentios o que Deus não está cobrando. Que a nova aliança não cobrava tais costumes e práticas. Subtópico 2, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus, que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Então, amados, é o que nós vínhamos falando aqui. O legalismo da lei nada resolvia quanto à natureza carnal do ser humano. Todavia, a graça, o perdão divino, o evangelho de Paulo, que não imputava aos gentios as práticas do judaísmo, tornava o crente, o cristão liberto, livre de todo jugo, com liberdade para servir a Deus dentro da sua própria cultura. O evangelho, quando entra em um lugar, ele não altera a cultura de um povo. Já imaginou? Nós teríamos que tornar todo mundo judeu para chegar à salvação. Mas a graça de Deus, através do evangelho de Paulo, independente se seja na Rússia, na China, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Índia, o evangelho chega com uma mensagem de perdão, de remissão de pecados, de salvação, não querendo tornar as pessoas judeus, mas torná-las pessoas de fé, em um pacto não na carne da circuncisão, uma circuncisão não do prepúcio, órgão genital masculino, como era na lei de Moisés, mas uma circuncisão de coração, uma fé não baseada em preceitos e em legalismos, em ritos judaicos, mas uma fé baseada em uma emuná sadia, em uma fé genuína na pessoa bendita de Jesus, o que é suficiente para a salvação. As práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa dos kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, da trompa, do trompete, da trombeta, geralmente feito de chifre de carneiro. O uso do talit, ou manto ou chale usado para oração, e o uso do kippar, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Queridos, olha aqui atrás de mim, vou mostrar para você. O que é isso? Isso aqui é um manto, é um chale de orações. Normalmente o judeu usa ele, se cobrindo nas suas orações e observando todo esse costume. Eu tenho chifre de carneiro aqui, ó. Mostrar para você.
tenho como um estudioso, como um adereço. Esse aqui eu comprei lá em Jerusalém, na minha última viagem. Tenho tudo aqui. Tem um kippá, não está aqui no meu escritório, está ali no meu roupeiro. O que põe na cabeça? Eu uso ele? Não. Eu uso esse chale de orações, o talit, nas minhas orações? Não uso. É insuficiente, é obsoleto. Eu tenho aqui por questões. Sou professor de teologia, se eu quero mostrar. Mas isso não altera a minha crença. O evangelho não é isso. O evangelho é sangue. O evangelho é fé. É depositar na pessoa de Jesus a nossa salvação. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Ou seja, se alguém é judeu, aceitou Jesus, ele pode continuar sendo judeu. Tem problema. Mas que a fé dele esteja na pessoa de Jesus. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Conclusão: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dado por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Eu creio que ficou bem claro esta lição. Agradeço você ter estado conosco. E eu quero convidar você para a próxima semana, lição 3, que será a encarnação do Verbo. Muito obrigado por ter você até aqui conosco. Deus te abençoe em Cristo Jesus.